Olá, vamos continuar o curso de robótica industrial e vamos falar sobre dinâmica de um braço robótico. O desempenho dinâmico do braço robótico, ele sempre está associado à velocidade de resposta, estabilidade e pressão. Então são três fatores que influenciam o desempenho dinâmico desse braço robótico. A velocidade de resposta refere-se à destreza do braço robótico ao mover-se de um lugar para o outro. Dessa forma, o torque existente em cada junta do braço quanto à aceleração de cada elo devem ser analisados durante o projeto do manipulador. Então nós teremos problemas com esses torques nas juntas e acelerações para que você consiga ter a chamada destreza do braço robótico. A precisão dos movimentos ela está intrinsecamente correlacionada com três características dos braços. Então, resolução espacial, precisão e repetibilidade. Quanto à velocidade do movimento, para juntas, para atuadores, atuadores pneumáticos, geralmente atuadores pneumáticos têm velocidade maior do que hidráulicos e maior do que elétricos para o mesmo torque. E aí nós temos aqui uma observação, né, que o contínuo aperfeiçoamento dos atuadores elétricos, motores DC de alto desempenho e rendimento específico, tem provocado a quase desaparecimento de atuadores hidráulicos em braços mecânicos. Então a evolução desses motores elétricos hoje em dia faz com que nós praticamente não tenhamos atuadores hidráulicos. A duração do ciclo de trabalho e também da quantidade produzida são fortemente influenciadas pela velocidade das juntas. Por outro lado, a velocidade é afetada por características tais como precisão de posicionamento do braço, carga, peso do objeto manipulado, alcance do braço. Então esses três fatores influenciam no ciclo de trabalho e na quantidade produzida. Então aqui nós temos uma relação entre um gráfico de velocidade por tempo das juntas, quando nós tratamos de pontos mais afastados da base ou pontos mais próximos, pontos mais afastados ou pontos mais próximos. E aqui do outro lado nós temos a variação do ângulo com o tempo, pontos mais afastados também e pontos mais próximos. Com relação à estabilidade, ela estará relacionada com a forma com que o braço atinge a sua posição final com velocidade nula. Então ele vai se movimentar e no final, ali exatamente na posição desejada, ele vai ter que ter a velocidade nula. Então, como será a estabilidade? Será que a inércia vai ser muito grande? Vai ser difícil dele posicionar? Se ele não estiver posicionando bem, será que ele não está trabalhando com torque muito acima do que é capaz para ter essa precisão? Ela vai estar relacionada com o tempo necessário para que o órgão terminal atinja um ponto determinado com uma dada precisão, né? Então, como eu falei, você vai colocar de um ponto A ao ponto B e aí vai ver se o tempo é bom, se ele está rápido e se ele está preciso, ele está chegando na posição desejada sem muita inércia, sem muito balanço. Sistemas de controle utilizados em manipuladores são ajustados para que haja um equilíbrio entre velocidade de posicionamento e estabilidade. Então tem que haver esse equilíbrio entre velocidade e estabilidade. Só que o problema é que esses dois requisitos eles são antagônicos. Se você quiser uma velocidade alta, a estabilidade fica complicada. E se você quiser uma estabilidade muito alta, a velocidade fica prejudicada. Esse gráfico ele mostra a estabilidade do movimento das juntas para movimentos sobreamortecidos e subamortecidos. Sobreamortecidos e subamortecidos. Os subamortecidos eles vão ser utilizados bastante em elevado torque e os sobreamortecidos vão ser usados bastante em baixo torque, alta velocidade e baixo torque. Repetibilidade. Então, a repetibilidade ela será relacionada à capacidade do punho em posicionar o órgão terminal no ponto
e meta previamente especificada diversas vezes seguidas. Então, como o próprio nome diz, quantas vezes ele consegue fazer ali determinada atividade sem aumentar o erro, sem que você precise fazer um reset no robô. Então, esse teste ele tem que ser feito em campo para que, após a programação do robô, você saiba exatamente depois de quantos testes você vai ter que fazer um reset. Então, você já vai deixar isso no seu programa para fazer o reset de posicionamento do robô, para que ele fique trabalhando ali continuamente sem ter problemas. E aí, você vai fazer, como você vai fazer essa análise? Você vai fazer a contagem dos movimentos robóticos e colocar no gráfico e ver qual é a precisão dele. Então, se ele sempre consegue atingir o alvo perfeitamente, ele tem uma precisão alta. Se ele não consegue, a precisão é baixa. Então, em A, por exemplo, nós temos alta precisão, em D nós temos baixa precisão. A complacência vai ser a capacidade do braço robótico de resistir ao movimento causado por uma força ou toque na extremidade do punho. Então imagine que mude ali a força, haja ali um choque ou alguma coisa. Então, como que ele vai manter o movimento dele sem ter alteração devido a esse choque? Então isso é a complacência. A complacência ela é direcional, ela pode ser diferente em direções distintas. Então nós temos como exemplo o motor SCARA, que possui complacência seletiva nas juntas. O motor SCARA tem complacência nas juntas. Isto é, a rigidez representada pelas juntas é maior na direção que suporta a carga, o que o torna mais preciso no posicionamento. Então, na direção que suporta a carga, ele tem uma complacência maior. Sensores de movimento e posição. Então, o sistema de controle dos braços mecânicos industriais comanda o movimento dos atuadores e motores com base na diferença encontrada entre a posição real das juntas e a posição desejada por ela. Então, o sensor ele vai ver ali a posição real que se encontra, vai levar essa informação lá para o início, e aí você vai ter a comparação com a referência, aí o teu atuador vai ser responsável por melhorar essa precisão. Então, um dos sensores utilizados é o resolver. O resolver ele é essencialmente um transformador rotativo. Então, observe, um transformador rotativo, ele é composto de um rotor e um estator conforme a figura. Então, você pode ver aqui o rotor, essa figura à direita aqui. Você pode ver o rotor, tá? E o estator. Então, você tem um elemento aqui que parece realmente com um motor. E aí, conforme ele vai girando, o estator ele tem dois ímãs. Um para medir a intensidade de variação do campo, que vai dar uma informação que vai ser relativa ao movimento horizontal, e outro ao movimento vertical, com seno horizontal e seno vertical. Então, conforme esse rotor que é ligado à junta for rodando, você vai ter o posicionamento vertical e horizontal. Vertical e horizontal vai fazer com que você tenha ali, você saiba qual é o ângulo que se encontra ali a junta. E essa precisão, a precisão desse resolve vai depender da resolução dele. Geralmente, os melhores resolve tem resolução menor do que 1 grau, tá? Menor do que 1 grau, ou seja, tem resolve com resolução de 0,5, de 0,25. Existem alguns resolves de uso mais hobby, de 2 graus, por exemplo, de 3 graus, de 5 graus. Codificadores óticos ou encoders. Então, esses sensores são sensores de posição de saída digital. Existem tipos de encoders, dos quais se destacam os tipos incremental e do tipo absoluto. O encoder absoluto fornece a posição angular a qualquer instante com base no ângulo de rotação de seu eixo. Já o encoder incremental, por sua vez, fornece apenas uma diferença de posição angular
e necessita de um sinal de referência para ajustar a posição real. Um encoder absoluto, ao contrário do incremental, é capaz de recuperar sua posição após uma queda na alimentação. Então aqui, por exemplo, você pode ver o encoder absoluto. Então você tem aqui, ó, dentro um disco no qual a luz, ao passar por ele, forma imagens que são códigos que servem para identificar a posição. Já o incremental, ele vai gerar uma onda quadrática, tá? A luz vai passar, ela só vai ter só vai atravessar os furos e aí você vai ter uma onda. E com isso você vai ter que você vai poder saber a velocidade, mas para você saber a posição, você vai ter que comparar com o contador ou com a onda de referência. Então aqui temos um encoder utilizado aqui para projetos com Arduino, onde essa ponta aqui, o rotor, está sendo representada. Então nós temos aqui duas saídas, output A e B. Então você vai fazer a comparação de uma com a outra para saber exatamente a posição do encoder incremental. Então você tem que botar ele na posição inicial e iniciar o movimento para poder você sempre ter essa relação. Se der falha a luz, por exemplo, você vai ter que ir lá manualmente e resetar novamente. Diferente do absoluto, porque como o absoluto é codificado, você, quando volta a luz, você sabe exatamente qual é a posição. Então vocês podem ver aqui o encoder, ó, os encoder aqui fechado, né, do lado direito. Você pode ver que ele é todo fechadinho, parece um motorzinho, tá? E ele geralmente é acoplado direto no elemento rotativo. Então vocês podem ver o encoder acoplado aqui na roda. Então ele vai conseguir medir ali a posição da roda. Você pode obter posição, pode obter velocidade também com a utilização dos encoders. Os sensores externos são dispositivos cuja finalidade é obter informações sobre o ambiente em que se encontram e são utilizados como componente do sistema de controle de realimentação do robô. Então aqui nós temos uma série de sensores externos. Temos sensor de tato, temos sensor de proximidade, sensores de distância, temos sensores de pressão, temperatura, magnético, temos sensores de visão computacional. Então uma série de sensores. O esquema de interligação com os componentes com a célula de trabalho, esse é o mais simples. Então nós temos operador, sistema de comunicação, sistema de decisão, e aí isso liga no sistema de controle. No sistema de controle nós temos o sensor de junta e motor atuador. Motor atuando, sensor de junta, sistema de controle. E o órgão, o sistema de controle também é ligado no órgão terminal, que vai pegar objetos ou levar uma ponta de solda ou uma ponta de pintura. Terminamos a aula por aqui. Um forte abraço e bons estudos.